Bom dia, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui rapidinho, vou tentar ser muito breve para falar sobre modelo de dinheiro. Você sabia que cada um de nós tem um modelo de dinheiro instalado na nossa cabeça? Se você não conhece esse assunto, se você desconhece esse tema, procure pesquisar. Eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária e nesse livro, um dos temas, uma das abordagens desse livro é justamente sobre o seu modelo de dinheiro. O que é um modelo de dinheiro? Modelo de dinheiro é a cultura que existe na sua cabeça, na sua mente, que foi de forma cultural implantada através dos seus pais, dos seus irmãos, familiares, da sua família, da sua parentela, ou da comunidade, ou do grupo em que você nasceu, cresceu e foi formada a sua mentalidade. Então, o modelo de dinheiro é aquilo que foi construído, a definição de dinheiro que foi construída na sua cabeça e não foi construída por você, tá? Se você acha que você tem total controle sobre a sua mente, sobre a sua forma de pensar, a sua cabeça e tudo mais, você não tem. E existem coisas na sua cabeça que foram instaladas, foram criadas, foi construído através de culturas e ensinamentos familiares. E não é assim, não, então eu tive uma aula de pobreza. Não, você não teve uma aula de pobreza, você vivenciou a pobreza, é diferente. Você não teve uma aula de que, por exemplo, que ser rico não presta. Você não teve uma aula do seu pai e da sua mãe dizendo que ricos são miseráveis e que querem humilhar os pobres. Eu falei sobre isso no vídeo anterior e estou falando aqui novamente. Você não teve uma aula disso. Você vivenciou experiências que te passaram estas imagens, fixaram na sua mente esse entendimento, essa compreensão em relação ao dinheiro. Então, falando-se sobre modelo de dinheiro, a questão é a seguinte: cada um de nós tem um modelo de dinheiro. Eu tinha e agora tenho modelo de dinheiro. Eu tinha um modelo que foi construído, foi instalado na minha cabeça, que eu nem sabia, eu não entendia, eu não fazia ideia disso. Não fazia, para mim, eu era uma pessoa normal que trabalhava e queria crescer na vida como qualquer outra. Só que alguns tinham menos ou mais sorte, alguns tinham mais ou menos privilégios, vantagens, desvantagens, etc. Só que não é dessa forma, não é tão simples assim, não é tão natural assim. É muito fácil a gente receber e considerar essas realidades que a gente não construiu, que a gente não foi construir em nós, acertarmos aquilo que foi construído através de outros, por outras pessoas. E o modelo de dinheiro é a definição que você dá para o recurso, para o dinheiro. É a definição que você dá na sua mente o que é dinheiro, o que é uma pessoa que tem dinheiro, o que é uma pessoa rica, quem são os ricos, por que são ricos. Essas questões são instaladas e construídas na nossa cabeça, principalmente quando a gente é pobre, e a gente veio de uma família pobre, pobre socialmente, pobre mentalmente, pobre emocional, pobres de diversas formas, tá? No sentido figurado, não figurado, pobres. Eu, particularmente, eu cresci numa família pobre, família de extrema necessidade, falta de alimento, de comida, de cultura, de ensino, de educação, de bons costumes, de tudo isso. Então, é instalado na nossa mente a seguinte coisa: ricos não prestam, ricos querem humilhar a gente, os ricos podem nos ajudar, mas nunca ajudam. Tá vendo? Nosso vizinho aí tem dinheiro. E aí, por que ele não tem? Porque não é para ter, a gente é condenado a ser pobre, essas coisas, né? E o modelo de dinheiro é a definição que a sua mente dá, que foi inserido e construído na sua mente em relação a como você pensa, enxerga e se relaciona com dinheiro e riqueza. E isso é extremamente determinante na forma em que você vai viver a sua vida. E tem uma música de um MC antigo, muito interessante, que ela falava uma coisa interessante. Do MC que morreu um tempo atrás, caiu de um apartamento. Tinha uma música dele que eu ouvi uma vez, que uma parte da letra que falava o seguinte: dinheiro não é mais mistério. Olha para você ver aí, tão que interessante, que todos nós que viemos da pobreza, que saímos da pobreza cultural, familiar, social, financeira, nós enxergamos o dinheiro como mistério. Por quê? O meu vizinho tem uma caminhonete, ele é rico, próspero, e a gente aqui não tem nada. A gente aqui passa fome, passa necessidade, não tem dinheiro para pagar um coletivo, não tem dinheiro para nada.
paga o aluguel com o maior sofrimento, maior sacrifício do mundo. Porém, o vizinho, os outros são ricos. E aí ninguém tem essas respostas. E alguns culpam a Deus, outros não culpam a Deus, outros culpam a família que não construiu, os pais, e procuram questões, mas ninguém tem a resposta para isso. E aí a gente começa, eu particularmente, eu criei uma imagem ruim de Deus, porque Deus é Pai, é Deus quem faz, e nós todos somos vítimas do acaso, da sorte. E se Deus é Deus sobre todas as coisas, se o meu semelhante, que teoricamente é meu irmão, meu próximo, ele está embaixo de Deus também. Deus está aqui, eu estou aqui, ele está aqui. E aí esse aqui, ele é beneficiado, ele é próspero, ele é rico, ele vive bem, ele come bem, ele viaja. E eu estou aqui vivendo a vida toda na pobreza, eu, os meus irmãos, os meus familiares, mãe, tio, avó, primo, todo mundo na pobreza, na escassez. Então, eu tinha a mentalidade de que Deus beneficiava mais o próximo do que a mim. Por quê? Porque a gente não tinha solução. Por que nós somos pobres? Ah, não sei. A vida é difícil. Vamos trabalhar para ver se um dia Deus abençoa e as coisas melhoram. Então nunca se tinha uma resposta. E a resposta mais coerente, mais simples que vinha na minha cabeça era: se nós não temos essa resposta, não temos essa solução, é porque Deus escolheu que nós fôssemos assim. Que Deus queria que nós fôssemos dessa forma. Então a nossa mentalidade, nosso modelo de dinheiro, ele é totalmente relevante, determinante na forma em que nós enxergamos o dinheiro, a riqueza e nós. Porque dinheiro é uma energia, é algo que nós precisamos para sobreviver e para, de uma certa forma, construir algo em relação a nós. Ou seja, estruturar uma família, trazer o alimento para os filhos, poder ajudar os familiares, os amigos, o próximo, os irmãos, ter essa liberdade, essa energia positiva que ela é transbordante. O dinheiro, hoje eu entendo que dinheiro é uma energia positiva que ela transborda através de você e abençoa outras pessoas, alcança outras pessoas. Você gera empregos, você gera benefício para a pessoa que precisa de emprego, você consegue ajudar alguém, você vê uma família ali, você consegue ir lá e comprar uma cesta básica para essa família, você vê alguém necessitado, você consegue ir lá ajudar, acolher. Se você está passando na rua, você vê alguém com um dente todo estragado, morador de rua, e você tem esse recurso e Deus toca no seu coração, você sente isso, você olha, eu vou pagar um tratamento dentário para esse rapaz. Não interessa se ele vai beber cachaça, se ele vai usar droga, o que ele vai fazer depois. Eu olhei para ele, eu me compadeci dele e eu quero fazer isso por ele. Fulano, tudo bem? Sou o fulano de tal. Eu gostaria de te abençoar, de te presentear. Você gostaria de fazer um tratamento dentário para reconstruir os seus dentes? Você gostaria disso? Ah, mas eu estou aqui na miséria. Não. Tudo bem, eu posso te ajudar com uma cesta básica, uma coisa para você comer, porque eu posso te ajudar com isso. E gostaria de te presentear com isso também. Você gostaria? Você quer? Quero. Na hora. Pronto. Você tem o poder de transbordar e abençoar essa pessoa. Então, não tem como o dinheiro ser ruim, o dinheiro ser algo maligno, mas é o amor e o coração no dinheiro que se torna ruim, que se torna negativo. Eu quero falar aqui para concluir esse vídeo, que eu queria que esse vídeo fosse curto, mas ele acabou não sendo, dizendo que eu tinha um modelo de dinheiro na minha mente que eu nunca enxerguei esse modelo de dinheiro. Começa o seguinte, o meu modelo de dinheiro era o seguinte, olha, porque tem um modelo e aí tem outras variações. Era a minha ordem de prioridade na minha vida em relação a dinheiro, a desenvolvimento pessoal, a ter paz na vida era da seguinte forma. Eu tô olhando aqui porque eu anotei, tá? Eu preciso ter dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu terei paz, porque não vou me preocupar com boletos, contas, dívidas, aluguel, energia, parcela de carro, devedores, credores, sei lá o que for, o que seja. Vou ter paz. Tendo paz, eu vou estudar, porque eu particularmente, eu amo estudar, só que eu estudo muito pouco. Estudo muito pouco, eu sempre estudei muito pouco. Muito abaixo daquilo que eu poderia estudar. Por quê? Eu não tinha dinheiro, eu não tinha paz, então eu entendia que eu não deveria estudar. Porque o meu modelo, um dos meus modelos de dinheiro que tinha na minha cabeça era que eu não poderia me dar ao luxo, presta atenção, porque talvez você tenha essa mesma trava. Eu não podia me dar ao luxo de estudar, porque eu não tinha paz,
porque eu não tinha dinheiro para quitar as minhas questões financeiras, para pagar as minhas questões financeiras, para me sobreviver. E como eu vim de um lugar, de uma cultura, de uma criação muito pobre, eu cresci com a necessidade de que precisamos ter o que comer, 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 precisamos ter o que comer. Foi isso que foi instalado, porque a gente não tinha o básico. Qual que é o básico? É comer. O básico é comer. Se você não tem carro, não tem dinheiro, não tem nada, o mínimo que você precisa para sobreviver, comer. E aí vinha aquele ditado: a gente come o que tem. Para de reclamar, a gente come o que tem. Para de reclamar, a gente come o que tem. Então essa cultura eu trouxe para mim, na minha mente, e eu ficava limitado dessa forma. Se eu tivesse dinheiro, eu teria paz, e com a paz eu poderia estudar, porque eu precisava de paz para estudar. E é interessante que o dinheiro, enquanto eu tinha uma mentalidade errada, uma mentalidade equivocada, o dinheiro era algo que eu precisava, eu queria ter, só que eu não tinha controle sobre o dinheiro. Eu não sabia como o dinheiro vinha, porque o dinheiro vinha e ia embora. O dinheiro chegava e ia embora. Eu ganhava um bom dinheiro e eu gastava, usava todo esse dinheiro e ficava sem nada. E aí ficava nessa montanha russa de vai e vem, vai e vem, vai e vem, de tem dinheiro, não tem nada, tem dinheiro, não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada. E nunca ficava desta forma. Eu não tinha paz porque, olha outro gatilho. Quando eu tinha dinheiro, quando eu não tinha dinheiro, eu ficava me sentindo muito mal, incomodado, e eu achava que eu não tinha o direito de estudar, parar, sentar e estudar para ler, porque eu tinha que estar pensando e correndo atrás de dinheiro. Eu tinha que correr atrás e resolver o meu problema dinheiro, o fator dinheiro, tá? Então nessa perspectiva, nesse aí tinha um gatilho instalado aqui, que eu não poderia estudar, sentar, porque eu precisava correr atrás de dinheiro. E aí esse fator aqui, ele era incontrolável. Eu nunca entendi como controlar isso, como administrar isso, o que fazer. Eu ficava numa busca incessante, uma busca constante, certo? Então, como eu não conseguia controlar essa porta de entrada para que eu conseguisse acessar essa outra porta e depois essa outra porta, essa porta aqui ela sempre ficava fechada e bloqueada na minha frente. Então eu justificava, eu não tenho paz, eu não posso ter paz. Eu justificava, eu não posso estudar, não posso parar para estudar porque eu tenho que ir atrás de dinheiro. Eu não posso me dar o luxo de estudar. Então essa porta aqui travava tudo isso aqui. Só que eu analisando, o importante, é muito interessante você parar e analisar e observar e fazer perguntas. As pessoas falam muito na internet sobre fazer perguntas. O Pablo Marçal, você gosta dele ou não, ele fala muito sobre fazer perguntas. E quando você faz perguntas, você começa a entender as coisas. Então eu fui escrever como eu funcionava, como o meu emocional funcionava, e eu fui escrever isso. Então eu cheguei à conclusão que eu precisava ter dinheiro. Tendo dinheiro eu teria paz. Tendo paz eu iria estudar. A coisa que eu mais amo, a coisa que eu mais gosto é estudar e ler. E como eu não tinha esses dois fatores aqui que antecediam esse, eu nunca fazia isso. Eu já cansei de largar a faculdade, eu já cansei eu acho que eu já comecei umas 5 faculdades, para você ter uma ideia. Eu sempre parava no meio do caminho porque chegava um período eu falava assim, eu não tenho dinheiro, eu tô pobre, tô sem nada, então eu não posso estudar. Eu vou correr atrás de ter dinheiro, porque aí eu vou ter paz para estudar. E aí, analisando isso, eu fui inverter essa jogada. Eu inverti isso. Quando eu fiz essa inversão, eu fui analisar o seguinte: estudar, autoconhecimento, leitura, desenvolvimento pessoal. Isso aqui eu posso fazer? Depende de mim exclusivamente? Depende de mim? Estudar? Sim, totalmente. Eu estudo ou não estudo, certo? Paz, ela depende de mim? Eu posso ter ou não ter paz? Se você tem inteligência emocional, a mínima inteligência emocional possível, você já entendeu que você pode definir ter paz ou não ter paz. Porque você define o que te tira a paz e o que não te tira a paz. Você pode ter todos os problemas do mundo, a pior circunstância do mundo. Quando você tem um mínimo de inteligência emocional, você consegue distinguir o que deve ou não tirar a tua paz. E se deve sempre tirar a tua paz. Porque é o seguinte, o problema está lá, o problema é existente. Você vai ter que resolver de uma forma ou outra, mais cedo ou mais tarde.
ficar sem paz vai resolver alguma coisa? Vai funcionar alguma coisa? E voltando lá rapidamente para eu não me esquecer, que eu estava esquecendo. Olha só, o que eu fazia? Eu não tinha dinheiro, não sabia como ter dinheiro e eu ficava pensando o seguinte, eu preciso fazer alguma coisa. Sabe o que eu fazia? Eu mergulhava em pesquisas e estudos de formas de ganhar dinheiro ou meios de ganhar dinheiro, de ter um negócio que alavancasse, um negócio que me desse recurso. E aí, quando eu não conseguia fazer isso, eu não sabia o que fazer, acabou as minhas perspectivas, até as ações, eu ficava na internet, no Instagram, olhando coisas de empreendedorismo, olhando coisas de empresas de G4 Educação, de Flávio Augusto, de todo mundo, e passando no Instagram. Na minha mente vinha uma mensagem de que eu estava fazendo alguma coisa. E aí, quando eu terminava, eu cansava, dava um sono ali à noite, eu falava, eu vou dormir, eu já fiz tudo que eu podia. Eu já procurei, já pesquisei, eu estou procurando e não consegui nada. Com a falsa ilusão de que eu estava fazendo alguma coisa sem estar fazendo nada. E aí, voltando, adiantando lá na frente, né, quando eu investi a ordem desses fatores aí, estudo, paz e dinheiro, ficou da seguinte forma, olha para você ver o que é um modelo de dinheiro, o que é uma cultura de dinheiro. Meu modelo anterior era dinheiro, paz, estudo. Estudo é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, autoconhecimento. Isso aqui transforma o seu ser, tá? Você estudar qualquer coisa, não é essa questão, estudar, se edificar, estudar a Bíblia, livros de autoconhecimento, livros de sabedoria, coisas que vão edificar o teu ser, isso aqui é determinante na sua vida, tá? E isso aqui era meu último da ordem. Quando eu investi, eu coloquei isso aqui na frente, eu falei o seguinte, peraí, estudar eu posso? Posso. Determino isso? Sim, totalmente. Eu abro um livro e leio nas minhas horas vagas ou não. É totalmente determinante. Paz. Hoje eu tenho consciência, eu sei o que eu sei administrar isso, perder ou não a paz, deixar ou não algo me influenciar para que eu perca ou não a paz. Eu consigo administrar isso? Sim, totalmente. Eu defino, independente da circunstância, situação, eu defino. Essa situação, eu vou deixar ela me destruir, me aprofundar numa amargura, ou eu vou decidir enfrentar ela de cabeça erguida, olhar para ela e falar assim, qual é o teu problema? É esse? Posso resolver? Vou lá e vou resolver da melhor forma possível. Não posso? Paciência. Vida que segue. Dinheiro. Não adianta você falar que é só você ir para a rua e vender que a sua vida vai mudar. Não funciona assim. Para mim, eu estou falando de mim então. Vamos lá, para não generalizar e você ficar aí com o teu argumento. Eu prefiro ficar com o meu. Tentei ganhar dinheiro. Tentei trabalhar muito. De a pé, de sol a sol, como vendedor em várias áreas de atuação. E era interessante que, por exemplo, eu já trabalhei em imobiliária como corretor. Cheguei na imobiliária com 19 anos mais ou menos, 19, 20 anos. Cheguei na imobiliária, 6 meses sem vender nada. Chegou um colega com 18 anos de idade e vendeu um apartamento de R$1 milhão. E eu ficava perguntando, como assim, cara? Qual é o meu problema? O que eu tenho? Qual é o meu problema? O que eu tenho? Qual é o meu problema? Por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que isso? E, diante dessas situações, eu entendi que não adiantava eu trabalhar. Não adiantava eu sair correndo, querendo vender, querendo fazer tudo que estava na minha frente. Não adiantava, não funcionava. Outras pessoas faziam muito menos esforço e conseguiam fazer aquilo que eu não conseguia com extremo esforço e sacrifício. Então, o que eu entendi? Que quando eu passava a me edificar, tá? Autoconhecimento, conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal, me construir, me crescer por dentro, né? Como dizem lá, né, o tal do bambu chinês, eu acho que é o bambu chinês que cresce aí 5 anos para dentro, depois cresce externamente. Quando eu me edificava, por exemplo, uma edificação foi eu ter a consciência, adquirir a consciência de que eu determinava o que me tiraria a paz ou não. Autoconhecimento. Isso aqui, um pouco disso que eu desenvolvi, me trouxe o controle dessa etapa aqui, ter paz. E você sabe o que o dinheiro faz? Você sabe o que isso aqui vai gerar nisso aqui? Uma coisa que as pessoas falam muito sobre isso aqui, que se chama consciência.
consequência. Quando você se edifica, quando você se edifica emocionalmente, que inteligência emocional é você ter paz, os seus resultados financeiros, aquilo que você quer para a sua vida, seja o seu objetivo, a sua prosperidade, tá? Não é prosperidade generalizada, é a sua prosperidade. Essa aqui vai ser consequência. Isso aqui vai ser fruto, resultado, tá? Se você plantou coisa boa, coisas que vão te fazer prosperar, tá? Coisas que vão te fazer prosperar na tua área, que prosperar não é dinheiro, tá? Prosperar é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente papel e dinheiro na conta bancária. Isso aqui vai ser consequência, tá? Se você fazer isso aqui péssimo, que vai gerar consequência nisso aqui, que é a paz, você não vai ter paz, você não vai ter descanso, você vai ter ansiedade, frustração, depressão, angústia, sentimento de derrota, de fracasso, de que você é um merda na vida. Isso aqui vai ser o seu resultado. O que é que isso aqui destruído, isso aqui fraco, ruim, destruído, isso aqui destruído, vai gerar o quê? Imagine uma árvore plantada numa terra ruim, que não tem água, uma terra que não é fértil. Os frutos dessa árvore provavelmente serão frutos ruins, frutos pobres, frutos fracos, frutos podres, frutos vulneráveis. Então não faz sentido. Então uma terra boa, com água, uma terra boa, uma terra frutífera, vão produzir bons frutos. Então esse foi um dos modelos de dinheiro que eu entendi que tinha instalado na minha cabeça, que era dinheiro, paz, estudo. Dinheiro, paz e crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Então não tinha dinheiro, não tinha como controlar isso, então por isso eu não tinha paz, e por não ter paz eu nunca tinha tempo de me desenvolver. Entendeu? Então quando eu investi isso, coloquei aqui, ó, eu vou me edificar, vou me construir, independente da circunstância, eu vou me construir. Com dívida, sem dívida, com problema, com situações diversas, eu vou me construir, eu vou me edificar. Melhorou isso aqui, desenvolveu isso aqui tem sido consequência. Beleza? Reflita sobre o seu modelo de dinheiro, escreve como você funciona. A forma mais prática e a forma mais efetiva de você se conhecer e se entender é você se estudando, tá? Se estuda. Pega uma área da sua vida e escreve no papel como você funciona. Como é que funciona? Deixa eu clarear mais para você. Uma empresa não tem processo? Atendimento, venda, faturamento, recebimento, etc. Você também tem um processo. Todas as áreas da sua vida funcionam como um processo, tá? Então você tem que analisar como é que eu funciono. Eu fui me analisar como que eu funcionava em relação ao dinheiro. E aí eu fui percebendo ao estudo, tá? Estudo, dinheiro, paz. Eu não consigo ter paz. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Ah, então vai estudar. Não posso estudar porque eu não tenho dinheiro, tenho que correr atrás de dinheiro, porque eu vou correr atrás de dinheiro, eu vou ter paz e aí eu vou poder estudar. O que acontecia? Eu não tinha fruto, esse fruto não me dava paz e esse fruto nunca me permitia descansar, porque eu tinha que correr atrás de um fruto deficiente, tá? Eu corria atrás de um fruto deficiente porque fruto deficiente é barato, fruto deficiente não gera lucro e você precisa vender muito fruto deficiente para que você consiga comer e ganhar um pouco de dinheiro. Então esse era um dos meus modelos de dinheiro instalados na minha cabeça que eu comecei a desconstruir. Eu estou nesse processo ainda, por isso que eu estou compartilhando aqui com você. Eu espero, sinceramente, de todo coração, que esse vídeo te edifique, tá? Eu espero que ele te edifique, eu espero que chegue nas pessoas certas que precisam se avaliar. Se avalia, pega a cada área da sua vida e comece a se avaliar. Você vai identificar que você funciona de uma forma. E aí você vai analisar o seguinte, eu funciono da seguinte forma, esse e esse, sequência. Funciono assim em relação ao dinheiro, funciona assim em relação à minha vida emocional. E aí você vai analisar o resultado de cada situação. Por exemplo, vida emocional, eu funciono assim, 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 assim. Na frente você vai escrever assim, os resultados. Na frente você vai colocar o que isso me causa, tal. 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 Você vai identificar que tudo em você é construído e gera um fator. E nisso você vai identificar que tem muita coisa fora de ordem na sua vida de prioridade. E aí você vai identificando o seu modelo de dinheiro, o seu modelo emocional, o seu formato de pensar. Beleza?
Pega esse vídeo aí, se você gostou desse vídeo, você curte, você compartilha, dá uma força aí para esse negócio chegar em mais pessoas, beleza? Abraço e fica com Deus.